Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Elisângela Prado e estarei com vocês nesse momento para fazer alguns esclarecimentos. A educação infantil é desenvolvida de uma forma com que as pessoas possam interagir com a praticidade. Os cursos de formação de professor de educação infantil precisa ter uma maior atenção. Por que precisa ter essa maior atenção? Porque a gente vai lidar com criança a partir de 0 anos de idade. E são essas crianças que no futuro serão os adultos pertinentes dentro da nossa sociedade. Então, como que a gente pode intencionar, como que a gente pode organizar essas vivências de reflexões, conceituações dos saberes na educação? O Brasil, a educação está legalmente assegurada com os direitos de todas as crianças. Então, a educação infantil, ela teve um surgimento bastante pertinente. Ela teve o início lá no século XIX, com as primeiras preocupações com as crianças pequenas. Isso porque era possível perceber nesse momento que a sociedade, principalmente as burguesas, já valorizava a criança no seio da família. A sociedade moderna vinha impondo novas formas de relação na sua organização, o que significava transformações em diversos setores da vida social. Então, as crianças burguesas, eles tinham uma educação diferenciada das crianças que eram feitas dos camponeses e dos operários. A educação institucional, ela começa com conhecimento científico. O que vem a ser esse conhecimento científico? É a apropriação do conhecimento pela natureza do homem, ou seja, a criança, nesse momento, ela necessita ter maior garantia para a estabilidade social. E alguns pensadores, eles inovaram essa questão da educação infantil para crianças pequenas. Então, com o surgimento da infância no Brasil, o Brasil teve diferentes tipos de infâncias, o que pode se tornar visível a partir da análise da relação do poder, das diferenças sociais, étnicas existentes nas variedades do período histórico. Então, se a gente for parar para analisar a educação infantil lá na sociedade dos indígenas, era a relação adulto e relação criança. O que vem ser a relação adulto e relação criança? A relação adulta e relação criança, os adultos que brincavam aprendiam a sua cultura. A criança aprendia coisas necessárias para a sua sobrevivência, até que tivesse a idade para assumir funções nas tribos. As crianças observavam as atividades dos adultos e ouviam suas histórias, que eram passadas de geração para geração. Então, se a gente for parar para pensar, lá na sociedade indígena, no Brasil colônia, a criança ela não tinha fundamentação teórica do que era ser criança. Então, como que os adultos faziam com que isso poderia acontecer? A criança observava. Então, ela tinha de ter, lá naquela época, já um olhar pedagógico na observação das atividades. Que era através dessa observação que ela ia constituindo a sua história, a sua organização de trabalho. Se a gente puxar um pouquinho mais, o Brasil, falando um pouquinho mais da história, Brasil colônia. O Brasil colônia, nós sabemos que a nossa história, os portugueses vieram, eles catequizaram os índios, impor os seus valores, E as crianças indígenas, elas passam a incorporar valores da coroa. Valores esses que eram não valores mais da sua própria cultura, eram valores da cultura europeia. Para os padres jesuítas, era tornar as crianças dóceis e obedientes, uma vez que entendia os hábitos e costumes como selvagens e não civis. Com a chegada da escravatura, as crianças escravas africanas vivem uma infância de privação e negociação. O que é essa privação? A criança ela é criada na senzala, desde muito cedo ela tem a sua propriedade privada dos senhores de engenho, não havia uma constituição familiar. Não havendo essa constituição familiar, essas crianças elas não tinham referência de pai, de mãe, de sentimento, de organização de família. Era constituída como se as crianças fossem de todos. Ou seja, a educação tinha de ser recebida por todos e não por uma pessoa específica. Os escravos eles eram submetidos aos senhores, seguiam suas ordens e não podiam manifestar suas expressões de crianças. Crianças brancas, filhas dos senhores de engenho.
As crianças negras eram educadas para assumir mais tarde o trabalho escravo, ou seja, desde cedo aprendiam as atividades domésticas. As crianças negras não tinham permissão para frequentar a escola. Esse direito era somente legitimado aos filhos de engenho. Então, a criança negra ela não poderia aprender a ler, a escrever. Ela não poderia. A única objeção, a única organização que essa criança tinha é de aprender as atividades para mais na frente assumir o papel dos seus pais, dos seus cuidadores. O direito à escolarização era dado somente aos meninos, que eram criados para serem os grandes varões. Frequentavam escola, aprendiam a dar ordem para assumir mais tarde o posto do senhor, chefe da família e de toda a propriedade, escravos, terras e crenças. As meninas aprendiam a obedecer, a se tornar mulheres prendadas. Eram criadas para casar e procriar. Poucas sabiam ler e escrever. E esses aprendizados, na maioria das vezes, aconteciam em casa, com a ajuda dos adultos da família. Ou seja, a mulher, ela era submetida a não ter uma vida própria, né? Ter uma vida organizada e direcionada e administrada pelo outro. A infância brasileira carrega marcas da proteção e o abandono de sua história. Algumas crianças eram assistidas pelas suas famílias e pela sociedade e recebiam proteção e condições para tornar-se adultos e darem continuidade ao legado social do qual pertencia. Já as crianças pobres, descendentes de escravos ou fruto de relações de adultérios, nem sempre tinham a sorte de serem tuteladas por uma família. E até quando isso acontecia, essas crianças não tinham acesso a mínimas condições de uma vida promissora. Então, o papel da criança no passado era um papel muito irregular, porque a criança não tinha direito de ser criança. A criança não tinha direito da fala, a criança não tinha direito da escuta, a criança não tinha o direito nem o cuidado de ser cuidado. A educação é algo indissociável. Educar e cuidar tem que caminhar junto. E no início da nossa história brasileira, a infância não era assim. As crianças eram consideradas mini adultos. Por que mini adulto? Porque as meninas, na época do engenho, elas eram criadas para ser moças, prendadas a respeitar o seu marido, a constituir filhos, a ter uma vida precária, vamos dizer assim. E as crianças negras, elas eram constituídas aqui, a aprender o serviço, né, do escravo, para poder lá na frente poder assumir o papel. Aonde está o desenvolvimento infantil dessa criança? Aonde está a necessidade do olhar acolhedor para essa criança? Não existia. Então, se a gente parar para pensar, lá na década de 20, houve um movimento da nova escola, da escola nova. Na década de 30, o período foi marcado pelas mudanças substanciais nas formas de organização social do brasileiro. O país vivia naquele momento um processo de urbanização, em decorrência da industrialização acelerada. Nesse contexto, foi possível perceber maior atenção da sociedade com a infância e a criança, como que antes era visto como um adulto em potencial. Então, na década de 30, a gente começou a observar que com a chegada da industrialização no país, começa a se olhar a criança com outro olhar. Um olhar que a criança ela tem sentimento, que essa criança pode ter algum problema que precisa ser tratado, que essa criança tem um olhar diferenciado e que é possível trabalhar com a criança no mundo da infância. A ditadura vem nesse período também do país para poder modernizar com as relações políticas destinadas à formação do bem-estar social. O que vem ser o bem-estar social? É um período que vivencia o crescimento de avanços tecnológicos, que para todas as suas instâncias da sociedade, a imposição da adequação ao mundo da tecnologia. Então, nesse período, que é o período de industrialização, precisava formar pessoas capazes para manusear essa máquina.
Ou seja, eu enquanto sociedade, eu enquanto chefia imediata, preciso ter uma sociedade que possa transformar, que possa afinar as mudanças sociais, principalmente as relações de produção e trabalho. Cria-se então a educação tecnicista. Criando-se a educação tecnicista, nós podemos observar que a gente cria a primeira LDB, a 4024 de 1961. Depois da 4024 de 1961, vem a segunda LDB, a 5692 de 1971. O que é essa LDB? O que é essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação nos concede? Nos concede como um espaço para a preparação dos indivíduos com a grande promotora de uma sociedade desenvolvida. Quando eu digo que eu crio um espaço de preparação para o indivíduo, eu estou construindo o indivíduo para trabalhar na área técnica, para poder manusear a máquina, porque até então eu não tinha uma escola de educação para qualificar esse trabalho. É nesse período que surgem as escolas técnicas, que mais tarde vem nesse contexto a educação infantil. Até então somente assistencialista, porque até 1971 a educação infantil ela era considerada como uma educação só de assistenciar a criança, só está ali para acolher, para dar alimentação e ponto. Não se preocupando com o desenvolvimento cognitivo dessa criança, não se preocupando com a criatividade que essa criança poderia vir ter e muito menos com o que essa criança poderia argumentar. Nesse período, a educação era vista como compensatória. O que vem a ser uma educação compensatória? É uma educação onde eu compenso a necessidade que o outro tem, cuja função era suprir as carências e preparar a criança pequena para o ensino, para o ingresso ao primeiro grau, que como era chamado antigamente. Esse grande paradoxo nessa questão apesar das considerações importantes, pois a iniciativa às crianças de escolarização do primeiro grau, essa etapa da educação não era comprometida, ou seja, a criança não tinha a obrigatoriedade de estar inserida na educação infantil. Então, muitos pais, pela falta de instrução, pela falta de argumento, pela falta de organização, não deixavam essa criança estudar, preferia que essa criança ficasse em casa, fazendo os afazeres do lar, ou ajudando o pai e a mãe na lavoura. Legalmente, essa educação é formal. Daí, então, quando surge essa questão que a criança ela tem o direito de estar na escola de educação infantil, uma educação formal, onde essa criança vai para a escola aprender a ler, a escrever, a gente cria as famosas pré-escolas. As famosas pré-escolas anterior à educação infantil de hoje. Então, o que essa pré-escola nos traz, nos remete? Lá é a preparação. É lá que essa criança vai ser preparada para ter alfabetização. E os educadores dessa época começam a constituir através de cursos, formações, para que eles possam desenvolver o melhor trabalho com essas crianças. A primeira iniciativa destinada a crianças pequenas no Brasil tiveram um caráter higienista e assistencialista. Ou seja, nesse momento, a escola era somente considerada para quê? Aprender, a fazer com que a criança aprendesse ter conceitos de como se cuidar. Conceito de higiene, de limpeza e assistencialista, porque o pai e a mãe precisam trabalhar fora. Então, eu não tenho com quem deixar, eu vou colocar nas famosas creches. Representava a preocupação da sociedade, quase sempre da elite, com o desenvolvimento social do país, pois considerava as condições de vida que as crianças eram submetidas. Criança das classes desfavorecidas, uma ameaça ao futuro promissor do país, ou seja, a criança que vem de uma classe não tão abastada, não tão favorecida, precisava ter uma educação de assistencialista, ou seja, ele tinha de saber se cuidar, né? Porque se ele não soubesse o mínimo, como que ele poderia estar inserido dentro da sociedade? Ao longo da história, a infância brasileira fica evidenciada a falta de uma ação efetiva do poder público em relação à proteção ao cuidado da criança.
E essa situação acarreta a carência de atendimento às crianças oriundas de famílias pobres, uma vez que as iniciativas não deram essa conta a essa demanda, ou seja, a criança ela não era vista como criança. Com a chegada da década de 80, ainda nós estávamos na época do militarismo no país, né? O período não foi representado, a história da educação infantil no Brasil não teve muitos avanços, pelo contrário, foi um período de uma grande lacuna, ou seja, diz respeito aos projetos voltados para a educação. Nessa época não se pensava em educação como um todo, e sim como educação como algo de se estudar mais para frente. Na medida em que a população infantil crescia, aumentava o índice de mortalidade na infância, principalmente na faixa etária de 0 a 2 anos, pelas precárias condições que eram submetidas as gestações e as crianças. Ou seja, nesse período, na década de 80, não existia tanto cuidado com a criança, né? E nem com as mães, porque a intenção do país era prosperar a indústria, ou seja, acumular dinheiro. Os modelos educacionais, eles necessitavam urgentemente de reformas. Para que a possibilidade de uma formação acontecesse, as necessidades emergenciais nas sociedades em que vivia, um caminho para a democratização e a constituição de uma nova condição social e a participação da cidadania. Nesse período, a gente ainda estava no período militar e a educação era considerada plano de segunda linha. Né? Com a Constituição de 1988, a partir de 1988, o Brasil passou a investir em políticas públicas para atender a criança da faixa etária de 0 a 6 anos, com ênfase na homologação da Lei 869 de 1990, que estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente e representou no âmbito legal a possibilidade dos direitos do pequeno cidadão. Ou seja, a partir de 1990, com o ECA, a criança começa a ser criança de uma forma diferenciada. Então, com essa Constituição brasileira, garante à criança o direito de exigir da sociedade, que é dever do Estado e da família cumprir suas responsabilidades. Então, o Estado ele tem que dar subsídio, os municípios precisam dar subsídios com vaga de construção de escolas de educação infantil para que essa criança não mais fique fora da escola. Essa criança precisa estar no anseio da escola, precisa estar no seio da escola, dentro da escola. Por quê? Porque é um marco de transformações, que nesse período o atendimento da educação infantil passa por várias transformações, ou seja, é dever do Estado, lá no artigo 208, do inciso 4, consta com bastante clareza que é dever do Estado ter uma educação efetiva de qualidade. A educação infantil em creches e pré-escola, as crianças até 5 anos, ou seja, por que até 5 anos? Porque agora nós tivemos uma renovação na nossa nova LDB de 1996, que o ensino tem que ser de 9 anos. Então, a criança de 0 até 5 anos, ela fica entre a creche, que é a primeira infância, e a educação infantil, que constitui o segundo e o terceiro estágio, que é a criança de 4 anos está no primeiro estágio da educação infantil e a criança de 5 anos está na preparação para a alfabetização, que é o segundo estágio. E com 6 anos, mediante 6 anos de idade, essa criança precisa estar inserida dentro do ensino fundamental 1. O artigo tenta representar a afirmação do Estado para o compromisso com a população infantil no Brasil, principalmente a de baixa renda. Por quê? Porque o nosso país, a renda é muito desigual e as crianças precisam, todas elas, ter o mesmo acesso e permanência na escola, com um direito de criança. É um dever do Estado e deve ser cumprido pelo poder público. Como que a gente pode cumprir isso pelo poder público? É emitido por poder público uma licitação de quantidade de criança que está fora da escola. Criança tem que estar na escola, criança não pode estar fora da escola. Nos anos 90, com a LDB 9.394 de 96, representou um avanço para a educação infantil, ou seja, foi o PAN da educação.
Foi aí que a educação começou a ter um outro olhar, uma outra forma de ver, uma outra articulação de trabalhar. Foi aí que o educador começou a ser mais valorizado. A formação permanente no trabalho para o educador de educação infantil, né? Uma vez que trouxe pela primeira vez em seu texto legal esse atendimento inserido ao contexto da educação formal, compondo com o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica. Então, o que vem a ser educação básica? A educação básica, ela está inserida em educação infantil de 0 a 5 anos, ensino fundamental de 6 a 12 a 15 anos e o ensino médio de 15 a 18 anos, num único grupo, numa única amplitude, ou seja, para que a gente possa ter um foco geral, que a educação é fundamental. Sem educação não tem sociedade. A sociedade precisa ser educada e precisa ser educada desde muito cedo. A lei estabelece a educação infantil como direito de todas as crianças, opção da família e dever do Estado. O Estado, ele tem que subsidiar essa educação. Se o Estado não subsidiar essa educação, ele tem que pagar bolsa para as famílias poderem colocar essas crianças em escola particular, se eles não têm a quantidade de vagas disponível. Isso é algo que as pessoas estão ilesas, as pessoas não sabem o que acontece. Mas se o pai e a mãe procuram escola e o Estado, enquanto Estado, município, não tem condições de subsidiar esse ensino para a criança, o Estado tem que pagar uma bolsa, para que essa criança não pode ficar fora da escola. A educação infantil passa a ser concebida legalmente como um espaço essencialmente pedagógico. Quando ele se torna um espaço pedagógico, ele se torna um espaço de especialistas, de pessoas formadas para educar a criança na educação infantil, cuja finalidade é o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, psicológicos, social, dando às instituições autonomia para organizar sua proposta de trabalho. Isso é muito interessante quando eu dou autonomia para a instituição dentro do seu mercado de trabalho, dentro da sua sondagem, dentro do seu trabalhar, o seu fazer pedagógico, saber como ela pode organizar esse currículo, porque o currículo ele tem que ser flexível. Quando o currículo é flexível, o educador, juntamente com o coordenador pedagógico, juntamente com a direção da escola, juntamente com o conselho deliberativo, com a participação da comunidade, vão constituir leis para atender a necessidade daquela escola, aquela necessidade daquela comunidade, o que é mais viável para aquela comunidade, o que vai fazer com que a criança aprenda com outro olhar. Isso é muito importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criança e adolescente tem direitos. Então, quando a gente diz que a criança e que o adolescente tem direito, passa a vigorar 2 anos após a sua promulgação de 90, o Estatuto representa a preocupação do Estado com a qualidade de infância. O Estatuto busca garantir com os conselhos tutelares, que precisa ser melhorado, né, pessoal? Porque muitos conselhos tutelares ainda não sabem qual é o papel dele. Que o Estado deve assumir para com suas crianças preservação à infância, o investimento da criança com qualidade. Ou seja, a educação precisa ter qualidade, a infância precisa ter qualidade. As coisas não podem acontecer de forma desorganizada, de formas desconstruindo, né, a infância. A infância ela precisa ter um olhar pertinente, diferenciado, para que as coisas possam vir a acontecer, né? O educador que está na frente na sua sala de aula, que tem as suas crianças para trabalhar, ele precisa valorizar o conhecimento prévio que essa criança traz. Ele precisa valorizar o que essa criança tem de melhor da família, para junto com esse conhecimento, com essa sondagem, construir o conhecimento de trabalho na sala de aula. Então, como que nós já falamos sobre a organização da educação, né? E nessa organização da educação infantil, ela é subsidiada em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é a educação infantil, que é assunto do nosso trabalho hoje, da nossa aula. O segundo tópico é a educação fundamental e o terceiro tópico é a educação média. Então, o jovem cidadão brasileiro, ele tem direito
É direito dele e dever do Estado e da família dar condições para que ele possa cumprir todas essas etapas: a educação infantil com qualidade, o ensino fundamental com qualidade, o ensino médio com qualidade. Por quê? Porque ao término do ensino médio, aí ele vai escolher se ele quer fazer o ensino profissionalizante, se ele quer o ensino em educação superior, mas ele precisa ter a base, né? A base para se tornar um cidadão. A educação superior, ela tem uma nova visão, só para a gente abrir um adendo, pessoal. Ela deve ser progressiva a escolarização. Nas escolas públicas, tais etapas são gratuitas, sendo a educação infantil desejável e recomendável, né? O ensino fundamental obrigatório e o médio progressivamente obrigatório. Então, a gente, voltando na educação infantil, a gente vê com bastante clareza, a gente pode observar nesse nosso PowerPoint, que a idade de 0 a 3 anos será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade, em pré-escola para crianças de 4 e 6 anos de idade. A avaliação será mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. A educação infantil nada mais é do que observação, organização, determinação, planejamento, projeto, né? O professor ele tem que ser mediador do conhecimento. O professor ele tem que ter um olhar pedagógico para poder trabalhar com essa criança, né? É responsabilidade do município. O que é responsabilidade do município? Educação infantil. É responsabilidade do município. O município, juntamente com o Estado, tem que subsidiar a educação infantil em seu município. A finalidade, o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, completando e contemplando a ação da família e da comunidade, oferecendo a pré-escola e educação infantil. E nessa organização a gente pode observar que existe um projeto que é o Fundeb e a educação infantil. O que vem a ser o Fundeb? O Fundeb é um Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é regulamentado por uma lei, 11.494, de 20 de julho de 2007. É a mais nova conquista da educação infantil. O que vem a ser o Fundeb? O Fundeb é um fundo destinado à valorização do magistério, do profissional de educação, representa mais possibilidade de investimentos financeiros do poder público na educação infantil de 0 a 5 anos, uma vez que amplia o atendimento desses recursos para todas as idades e para toda a educação básica. Então, com o Fundeb, é um subsídio, é uma verba subsidiada pelo governo que vem para a unidade escolar, para que seja feito o quê? Uma administração no melhoramento da atividade na unidade escolar. Isso é importante. A gente vê que vários municípios, principalmente o município de São Paulo, a gente tem algumas vantagens em relação a isso. A gente tem lá o Vale Leite para a criança, se a criança não falta na unidade escolar, que é um incentivo. A gente tem a formação do educador continuado em sala de aula. Então, esse educador ele tem 1 hora por dia de formação, juntamente com a escola, com o coordenador, com o diretor da unidade escolar. E aí, o Fundeb ele vem para subsidiar esse tipo de atividade. Anterior ao Fundeb era o Fundef, que estabelece subsídio do governo para o ensino fundamental, somente incluindo nesse atendimento a criança de ensino fundamental e o jovem, o adulto e a educação especial e a educação fundamental indígena. Então, o Fundeb, ele abrange não só esses segmentos, mas a educação infantil. Antes do Fundeb, a educação infantil antes do Fundeb, ela não recebia nenhum recurso do governo federal para sua manutenção, uma vez que a prioridade legal é o atendimento no ensino fundamental. Absorve grande parte dos recursos da educação. Ou seja, com essa nova lei, nós, educadores de educação infantil, também receberemos esse auxílio para poder estar nos
subsidiando no trabalho. Foi aprovada as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil em 17 de dezembro de 1998, praticamente quase há 15 anos, né? Já está na hora de algumas mudanças virem acontecer. E essas diretrizes curriculares, elas compreendem um conjunto de orientações para subsidiar as instituições da educação infantil, na elaboração de sua proposta pedagógica, né? As DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, deixa claro em seu texto a concepção de que a criança, como conjunto, como sujeito preferencial das políticas públicas, apresentando pressupostos e doutrinas fundamentais nas teorias da educação, desenvolvidos a partir dos princípios que devem nortear todas as práticas educativas, compreendendo essa etapa da vida da criança como primordial para o seu desenvolvimento. É nessa fase de 0 a 5 anos de idade que nós podemos detectar dentro da educação infantil algumas deficiências, vocês sabiam? Quanto mais cedo identificadas, melhor para o tratamento. É no desenvolvimento cognitivo desse período que o cérebro se forma. E o cérebro se formando, a partir dos 6 anos, ele só vai se constituindo, mas a sua formação global é até os 5 anos. Então, a educação infantil ela é fundamental na vida da criança e do adulto também. As propostas pedagógicas de instituições de educação infantil devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores. Então, quais são esses fundamentos que uma escola de educação infantil ela tem que respeitar? Primeiramente, crucialmente, os princípios éticos da autonomia. Você tem que dar autonomia para a criança, você tem que dar responsabilidade para essa criança, para que essa criança tenha que ensinar valores para ela, de solidariedade, de respeito ao bem comum, ao outro, respeito ao patrimônio público, ao indivíduo. É nessa fase de vida que a gente tem que mostrar para a criança que somos seres pluriculturais, de uma diversidade étnica, racial, global, né? Os princípios políticos dos direitos e deveres do cidadão. O que é direito para essa criança? É a constituição de personalidade, constituição de caráter, né? O exercício de criticidade, de respeito, de ordem democrática. É nesse período que eu, enquanto educador, eu, enquanto formador, eu, enquanto pai, eu, enquanto sociedade, tenho que inserir isso na vida da criança pequena. Principalmente... Então, retomando, pessoal, como nós estávamos falando, os princípios éticos de sensibilidade, criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, eu, enquanto professora, eu, enquanto formador, eu necessito fazer com que a minha criança aprenda a ter criatividade dentro desses aspectos. Eu necessito fazer com que essa criança possa constituir um trabalho diferenciado. Né? Quais são esses princípios de contribuições teóricas, metodológicas à prática da pedagogia? Ao longo da história, a pedagogia foi se constituindo como uma ciência nos saberes, no fazeres e nas relações, que permeiam o trabalho educativo das instituições. A pedagogia buscou em todos os tempos explicar a relação de ensino-aprendizagem, focando no seu estudo e na educação formal, e tendo a escola como locus. O que vem a ser locus? Ter a escola como espaço de aprendizagem, espaço de constituição, espaço de buscar uma reflexão de conhecimentos e ciência. O homem debruça na possibilidade do saber. Que saber é esse? Surge as revoluções, né? Quando você busca algo para criar uma defesa, uma conquista das liberdades, né? De construir, fazer com que a escola possa construir conceitos diferenciados. Essa escola, ela está representada por um espaço de aperfeiçoamento do homem, entendida como um acesso ao conhecimento de possibilidade e igualdade entre os homens. Ou seja, a escola, ela é segundo lar, é o segundo espaço, é o primeiro espaço fora de casa que a criança tem para construir
as suas relações pessoais. E a gente pode falar um pouquinho de alguns teóricos, né? Nós colocamos alguns principais teóricos para a gente poder estar constituindo esse trabalho. Jacques Rousseau, ele foi um filósofo relevante importância para o pensamento pedagógico, e esse filósofo, ele traz algumas ideias que a criança representa adultos em miniatura, propondo respeitos a etapas da vida da criança. A criança não deve reproduzir os moldos do adulto, como era a proposta educacional da época, mas é necessário a valorização da criança, a valorização dessa infância e dessas suas peculiaridades, ou seja, a criança, ela necessita, ela é primordial para que se construa uma sociedade diferenciada, né? A educação para Rousseau era o grande responsável na valorização da sua natureza e na promoção do desenvolvimento harmonioso da sociedade. A filosofia, esse filósofo, ele propõe uma educação com ênfase na curiosidade e na liberdade da criança, permitindo que a emoção predominasse sobre a razão. Ou seja, ele prova para a gente que a emoção de ser criança, a sensação de ser criança é necessário para que a gente possa desenvolver uma sociedade diferenciada, né? Rousseau, ele teve alguns seguidores, entre eles Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande seguidor, né? Ele acreditava que a reforma na sociedade deveria passar pela educação das camadas populares. Para o educador, a infância é tempo definido para a aquisição de base de todos os saberes. Suas ideias para a educação de crianças pequenas foram consideradas de grande importância para a pedagogia atual. Ou seja, muitas ideias que ele desenvolveu lá no passado, hoje em dia a gente constitui na nossa educação de hoje. Por quê? Porque a educação é peça fundamental para o desenvolvimento da criança. É através da educação que a criança vai se desenvolver. Nenhum ser se desenvolve sem um educador, sem uma pessoa para poder estar auxiliando, uma pessoa para poder estar ajudando, uma pessoa para ter um crescimento saudável dessa criança. Pestalozzi, ele fica conhecido como seguidor da psicologia da educação e das metodologias mais voltadas para a criança pequena. Froebel também é um grande pensador e tem um fundamento muito grande dentro da educação infantil. Ele idealiza a escola como especialista para escolas de crianças pequenas. É ele que constitui uma pedagogia da organização dos espaços educativos pensado, da organização das crianças, de desenvolver a criatividade nessa criança, de brincar com a criança, que a criança pequena venha a ter contato com outras crianças, que através do contato com o outro, que a criança organiza o pensamento, que a criança pensa, que a criança constitui possibilidades. É através da criança e da natureza, centrada na atividade infantil, que as possibilidades do homem, a sua alma, a sua criatividade, a criança desenvolve a criatividade de trabalhar com o outro, de estar com o outro, de respeitar o outro. Drecoli também é um outro pensador muito importante nesse período, porque ele trabalha a questão do autoconhecimento. O que vem a ser esse autoconhecimento? Ele desenvolve os centros de interesses que a criança tem. É ele que está relacionando a família e a criança. O universo tem que estar integrado, né? É ele que diz que a criança precisa experienciar, que a criança precisa mexer, que a criança precisa oportunizar para observar a associação e a expressão do trabalho. Maria Montessori, ela foi uma grande pedagoga, ela foi pioneira dentro da educação. Ela constitui um trabalho com os deficientes, que a criança deficiente, ela também tem o direito de aprender, que a criança deficiente também é valorizada, ela também constitui materiais pedagógicos para facilitar a aprendizagem das crianças, que ela acredita que a criança pequena, trabalhando com jogos, com brincadeiras lúdicas, essa criança venha a desenvolver um pensamento diferenciado, né?
Freinet, ele é um educador progressista, ou seja, ele é um defensor da escola pública primária. Ele tem as principais ideias como educador, então ele trabalha a questão da responsabilidade, da criatividade, da cooperação. Ele visa trabalhar como uma vertente essencial para as relações sociais de todas as instâncias. É ele que cria a constituição da concepção da educação para o trabalho, tendo como manual o foco escolar da criança. Então, o educador deve valorizar o estudo, a pesquisa, a observação, a partir do direito da criança e do seu meio social. Vallon, ele é considerado um pensador das ideias. Ele estabelece algumas pesquisas que falam sobre o desenvolvimento da criança pequena, entendendo como meio é possível o desenvolvimento normal, essa criança pode ser constituída de forma organizada. Aí a gente tem o nosso grande pensador, que é Piaget, né? Ele que traz a teoria do construtivismo, né? Que a criança aprende com o outro, que a criança aprende através das experiências, que as estruturas cognitivas quando a gente começa a ganhar algumas autonomia para o plano real do trabalho, que a inteligência humana, a parte das atitudes, das atividades infantis, quanto mais a criança experienciar, quanto mais a criança ter oportunidade, mais inteligente essa criança vai se tornar. Ele fala do autoconhecimento significativo, da organização de estrutura. Ele fala também sobre a questão da percepção a partir da experiência, não somente da reprodução ensinada, que a criança ela tem que ter o direito de montar, desmontar para construir novas aprendizagens. Vygotsky, ele fala do ser biológico, do ser da questão do comportamento humano. Ele que constitui as experiências socioculturais do sujeito. Ele fala que o desenvolvimento humano não está condicionado à maturação orgânica de suas estruturas mentais, e sim ao processo constante que se dá no meio da imersão da cultura e das práticas da sociedade, da aquisição dos símbolos. Então, quando ele fala em imersão da cultura, ele é bem claro, ele diz com bastante clareza que o adulto necessita claramente ter a dimensão biológica, que é através do seu biológico que você vai constituir de forma mais clara, que você vai se desenvolver na zona proximal, que é um dos mais relevantes das contribuições deixadas por esse teórico para a educação infantil. Criança, em diferentes momentos do seu desenvolvimento, pode encambiar saberes e valores, aprendizagens significativas, Então, se a gente for parar para pensar, Froebel, ele acredita no trabalho educativo com crianças pequenas. Deriva acontecer um ambiente próprio, com materiais apropriados, a partir de um estudo, de um uso de brinquedos e brincadeiras, para que o autor eram em atividades naturais da criança, Então, no final do século XIX e no início do século XX, a educação começa a ter uma influência de psicologização. O que vem a ser isso? Psicologia juntamente com educação. Através do pensamento do filósofo, os pensadores da educação, psicólogos e educadores envolvidos no movimento de uma escola nova. O movimento da escola nova é concebida a criança como um ser ativo, capaz de pensar, de experimentar, tirar conclusões e partir das atividades educativas de forma mais dinâmicas do que era proposto nas escolas tradicionais de antigamente. Então, a gente pode finalizar essa nossa atividade dizendo que a educação ela está em constante transformação, Se a gente for fazer uma recapitação de tudo que a gente viu, de tudo que a gente pode aprofundar nesse estudo, a gente observa que cada autor, esses autores que foram mencionados e citados, e os autores mais modernos hoje, têm a preocupação de trabalhar o cognitivo da criança, porque é com o olhar que você, é com o olhar, é com afeto, é valorizando o conhecimento do outro, que você vai constituir de uma forma diferenciada, que você vai mostrar para essa criança que a educação
ela pode, ela é capaz. E que o educador, ele sempre tem que estar em formação contínua para o trabalho. Obrigada.